Olá, queridos alunos, mais uma aulinha. Nós vamos falar agora da política de investimento dos fundos. Presta atenção que houve alteração na nomenclatura, nas classificações de fundos. Por quê? Antigamente, lá com a instrução 409 de 2004, os fundos eram divididos em várias categorias, que eram elas lá. Fundo de curto prazo, vamos botar aqui em ordem aqui, tá? Fundo de renda fixa, fundo de curto prazo, fundo referenciado, fundo da dívida externa, fundo cambial, fundo multimercado e fundo de ações. Essa era a divisão de fundos de investimento anterior lá da Lei 404/409 de 2004, que era a primeira regulamentação de fundo de investimento. Essa legislação sendo revogada pela instrução CVM número 555, então entra a 555, que ela é de 2014, apesar de ter validade só lá no final de 2015, mas ela foi publicada em 2014, ela muda essa nomenclatura dos fundos. Por quê? Porque, primeiro, o seguinte, esses fundos aqui, eles eram de renda fixa também, só que além de comprar títulos de renda fixa, eles investiam em determinados mercados. Mercados de curto prazo, mercado referenciado e mercado da dívida externa. Só que quando o investidor olhava a renda fixa e olhava essas outras coisas, na cabeça dele só isso era renda fixa e o restante não era mais renda fixa. Por isso foi feita uma reorganização. Esses fundos tiveram uma mudança de nomenclatura. Eles passam a ser chamados de renda fixa e especificando o mercado que eles investem. Então, investem, né? Opa, vem pra cá. Então, o renda fixa continua existindo. Vem pra cá. Continua existindo renda fixa, né? E o renda fixa, ele passa a ter subdivisões. Então, esse é uma família de fundos. Renda fixa. Só que nós temos um renda fixa que é somente renda fixa, é um fundo de investimento de renda fixa, continua existindo aquele mesmo cara, mas a gente passa a ter um fundo de renda fixa de curto prazo, vou botar 1.1, ó. Renda fixa de curto prazo. O que é o renda fixa de curto prazo? Era esse curto prazo, mas agora com uma nova nomenclatura. Ele está se chamando renda fixa de curto prazo. E ele é uma subcategoria de fundos. Olha que bonito, né? Também tem aqui o referenciado, veio para cá. 1.2, renda fixa referenciado. Vem para cá também o da dívida externa. 1.3, renda fixa da dívida externa. Todos esses são investimentos de renda fixa. O que é o renda fixa? Vamos comprar títulos de renda fixa. Títulos de renda fixa são aquelas aplicações com taxas de juros pré ou pós-fixada, no qual o investidor sabe como serão os seus rendimentos. A renda será fixada. Pode ser fixada de maneira pré ou de maneira pós. Pré, 10% ao ano, 3% ao mês, pré, pós, Selic, IPCA, IGPM, 108% CDI, pós, tudo bem? Então esses são os fundos todos de renda fixa que existem e vieram para cá e agora o investidor, ao ler o nome do fundo, ele já sabe que é renda fixa, que ele lia curto prazo e ele pensava, curto prazo de quê? Mas é óbvio que é renda fixa para você que é especialista em fundos. Agora, para o investidor, não tanto. Então, a CVM deu essa clareada na mente das pessoas e passou a ficar mais claro, né? Redundante, mas a nomenclatura, só que aí já veio mudanças. Olha só, presta atenção. Então, primeira coisa, foi feita essa divisão. Renda fixa vem dentro de renda fixa e os demais realmente são diferentes, tá? Então, vamos botar aqui. Segundo tipo de fundo é o fundo cambial. O cambial, obviamente, vai estar atrelado à variação de câmbio e o dólar não te promete uma taxa de juros, de maneira geral, investir em dólar não te dá uma taxa de juros, nem pré e nem pós. Então, investir em dólar não é rendimento fixo, é rendimento que vai oscilar. Tudo bem? Vai contar com oscilação de mercado, apesar desse aqui também contar, mas não é um tipo de renda fixa, por isso que ele cai separado como uma nova classificação de fundos. E vem aqui o multimercado, e por último, não menos importante, ações. Então essa passou a ser a divisão. Então nós tínhamos aqui, ó,
2, 3, 4, 5, 6, 7 categorias de fundos na instrução que não vale mais, que foi revogada, 409, e atualmente a legislação que vale para a sua prova é a legislação 555, que são 4 categorias, tendo subcategorias, tá? Outra novidade que nós tivemos aqui foi a inclusão de um novo fundo na família renda fixa, que é o Fundo de Renda Fixa Simples. Esse foi criado a partir dessa instrução. Os demais todos se manteram, com pouca alteração lá, pouquíssimas alterações. Os números eram os mesmos, 80%, 80%, 95%, 95%, tudo que tinha de números aqui, 67%, 67%, a base é a mesma. Houve uma reclassificação e uma nova maneira de falar sobre esses fundos que nós vamos ver um a um ali, todas as mudanças que tiveram. E a inclusão desse Fundo de Renda Fixa Simples, que é como se fosse uma porta de entrada para fundos de investimentos, para fundo de investimento num todo, né? Em geral, aquele cara que tem muito medo de investir, ele procura fundos de renda fixa. E se ele quer conhecer fundos e tem medo ainda de investir, fazer investimentos, o renda fixa é a primeira porta, porque ele basicamente vai se concentrar em títulos públicos, né? Então, por esse motivo, ele é vamos dizer assim, um dos menores riscos, junto com o de curto prazo, de todos os fundos que tem. Então, foi criado esse fundo simples, que é tipo, mostra que é simples investir em fundo, essa é a ideia, esse é o conceito, essa é a grande novidade. Então você tem uma mudança de estrutura na divisão de fundos, tá? Obviamente, mesmo estando em vigor a nova legislação, os bancos têm um tempo para adaptarem os seus fundos. Ele não tem que fazer... Como é que ele vai pegar um fundo lá que o cara sempre recebe? Curto prazo. Amanhã ele recebe um extrato do fundo dizendo o seguinte, fundo de renda fixa curto prazo. Então ele vai ter que mudar o nome desse fundo para deixar... Vou espirrar. Passou. Não vou. Ó, para deixar de acordo com a nova legislação, que é a 555, beleza? Então eu espero que você possa ter entendido todas essas... Eu falei que eu ia espirrar, eu te avisei. Eu falei para te tapar o ouvido que eu ia espirrar, desculpa, passou? Respirei, agora melhorou. Deve ser rinite alérgica. Essas são as novas classificações, presta atenção, vamos ver a diferença de um a um de cada um desses fundos. Lembrando, pouca coisa mudou. Basicamente, lá no Renda Fixa, mudou a nomenclatura, mudou o Renda Fixa, a taxa de juros doméstica, e agora não é mais doméstica, mas você vai ver um a um de cada um desses caras, só preste atenção nessa inclusão desse novo fundo, e essa é a nomenclatura dos fundos. Se o cara te falar fundo referenciado, isso não existe mais. Fundo referenciado não existe mais. Não! O que existe é um fundo de renda fixa referenciado. Obrigatoriamente no nome dele, o fundo vai ter que carregar a expressão renda fixa. Então, essa é a grande mudança na questão de política de investimento dos fundos, beleza? Até o próximo vídeo.